Tá no ar, hein, parceirinho? É, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, Criciúma fez uma consulta para saber quanto que custaria para contratar o Zé Gabriel, volante Zé Gabriel. Cara, a gente fala, sempre aparece um para levar, mas as tratativas não evoluíram por enquanto, né? Porque o Criciúma achou alto o valor do salário. Cara, vai acabar sobrando para o Vasco ter que pagar parte do salário do Zé Gabriel de novo. Fora que o Vasco tem uma dívida com ele aí de mais de 3 milhões de reais, tá? O Vasco doido para empurrar o jogador para algum time, para o time arcar, inclusive, com essa dívida de 3 milhões, mas não vai ter. Pelo visto, né? Pelo visto, não vai ser viável, tá? Criciúma foi um clube que sondou, achou caro, o Vasco vai acabar, ó, rachando o salário para não ficar com o Zé Gabriel inchando o elenco sem ser utilizado. Inclusive, nesse elenco do Vasco, tem mais jogadores, né, cara? Mais jogadores que o Vasco precisa, né, se desfazer. Né? Jogadores que o Vasco precisa se desfazer. Entre eles, não só o Zé Gabriel, mas o De Luca, tá? O De Luca que o Vasco contratou lá em 2023, maluco. Pô, cara, não jogou, não rendeu nada. Machucou em 2023 treinando, tá? Depois de 2024 não rendeu. E aí ele não rendendo, o Vasco emprestou ele para o Ceará. Voltou, não rendeu de novo. Caramba, que prejuízo esse De Luca, hein, cara? Caramba, tem outro jogador que tá ali que a gente ainda não sabe o que o Carille vai fazer, que é o Capasso, o zagueiro, né? Por enquanto ele disse que quer observar o Capasso. Será que o Capasso vai ter vez? O Capasso teve algumas propostas que também negou, né? Proposta do Penharol, ele negou a proposta, não quis, tá? Também no Libertad não deu certo, Zé Gabriel, De Luca, Capasso, tem o Riquelme nesse elenco, que pode pegar uma barca aí de novo, ele voltou do Sport Recife, não teve muito, não teve destaque, né? Não teve destaque no Sport Recife, tá voltando pro Vasco. E aí, entrou alguns joguinhos, molenguinha, devagarzinho. Pô, irmão, tem jogador que eu vou te contar, cara. Entre outros, né? O JP e o Lucas Eduardo, o Vasco deve emprestar também. O Carille não quer esse elenco inchado do jeito que está hoje, tá? Fora o Jean Davi, está com proposta do Colo-Colo. O Vasco não vai se opor, tá? O Vasco vai liberar o Jean Davi, o chileno, tá? E tem também o Sforza, que nem relacionado foi para essa partida contra o Madureira lá em Manaus. Né? A gente até questionou, pô, o Sforza é jogador do Vasco, por que ele não foi relacionado e o Souza foi, a mesma posição, volante? Por quê? Né? A gente até questionou essa situação. Então são alguns jogadores aí que o Vasco precisa para ontem, tá? Para ontem definir, ó, para onde eles vão, para não inchar elenco, tá? E enxugar um pouco dessa folha salarial. Parceiro, mais cedo eu falei sobre a questão do Ryan renovar o contrato, né, de que ele vai voltar do Sul-Americano Sub-20 e aí vai assinar uma renovação de contrato com o Vasco, lembrando que o contrato dele vai até o final de 2025, meio do ano ele já poderia sair de graça, tá? E aí o Vasco, ó, tá usando essa semaninha aí para conversar com o empresário dele, tá? Para já deixar o contrato bonitinho, terminou o Sul-Americano, aí o Ryan, ó, já passa a caneta, assina, repetindo essa questão aí dos 80, repetindo a multa, né? De 80 milhões de euros. O Vasco tá doido para vender esse jogador para poder, ó, botar grana nos cofres. Cara, o jogador que foi especulado para vestir a camisa do Vasco, o Rony, inclusive o pai dele, né, que é o empresário dele, confirmou que o Vasco ligou, né? O Pedrinho ligou para ele. O Pedrinho conversou para ver como que seria, como que não seria. O Rony hoje tem um salário de mais de 1 milhão, tá? O Pedrinho apresentou algumas situações para o jogador e o Pedrinho queria por empréstimo. E aí o pai dele, empresário, descartou, falou que o jogador não quer sair por empréstimo, tá? Quer sair em definitivo. E aí surgiu o Fluminense nessa situação.
colocou quase 50 milhões de reais na mesa, tá? Mas não chegou ao salário que o Rony queria. Cara, o Rony deve estar pedindo alto pra caramba. Então o Fluminense já desistiu do jogador, tá? E aí eu fiquei vendo, irmão, pô, cara, nessas condições, mais de 50 milhões, salário de mais de 1 milhão, pô, não dá, não tem condição nenhuma pro Vasco, infelizmente, né? É um jogador que ia agregar muito em posição que o Vasco hoje, cara, é carente, que é o ataque. Irmão, falar um pouquinho sobre esse Vasco e Madureira, 9h30 da noite, tá? Em Manaus, quarta rodada do Campeonato Carioca. O Vasco vem com o time titular, né? Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Lucas Oliveira. A gente vai ter a estreia aí do Lucas Oliveira, jogador que vem do Cruzeiro, e o Lucas Piton na lateral esquerda. Eu tô doido para ver como que vai ser o desenho de meio de campo do Carille, né? Com Jair, Paulinho, Tietê e Felipe Coutinho, né? A gente pode ter ali o Jair mais centralizado na frente da defesa, Paulinho pelo lado direito, Tietê pelo lado esquerdo, e aí eu quero ver a posição do Coutinho, se ele vai jogar centralizado num losango, se o Coutinho vai cair mais pelo lado esquerdo, se o Alex Teixeira vem jogar junto com o Coutinho, os dois de meia atacantes, né? O Alex Teixeira pela direita, o Felipe Coutinho pela esquerda. Tô doido para ver esse desenho aí do time do Carille, se ele vai colocar o Alex Teixeira mais na frente, ao lado do Verratti. Irmão, tô doido para ver essa estreia do Fábio Carille, a estreia do time principal do Vasco. Tomara que faça uma boa partida para a gente poder analisar melhor esse time. A gente vai ter alguns jogadores que estão já marcados de entrar no segundo tempo, casos do Puma Rodrigues, tá? Casos do Hugo Moura, casos do Matheus Carvalho e também do Payet. Esses 4 vão entrar, tá? Para ir aos poucos ganhando ritmo de jogo também, né? Tentar um encaixe do Payet nesse meio de campo. Vamos ver no lugar de quem ele vai entrar, se vai continuar entrando no lugar do Coutinho, se os dois realmente não vão jogar juntos com o Fábio Carille, né? Vamos ver como que vai ser o desenho com o Hugo Moura e Matheus Carvalho entrando, os dois volantes que jogaram a temporada passada. Sai o Jair, sai mais quem? Sai Paulinho, sai Tietê. Como que o Carille vai armar esse meio de campo, né, com a entrada desses jogadores no segundo tempo? Tô doido para ver esse time do Carille. Repito que eu falei alguns vídeos atrás, cara, o Carille não é qualquer treinador não, tá? É um treinador campeão brasileiro, treinador que consegue sempre armar o seu time numa boa defesa, um time compacto, toma poucos gols. É isso que a gente está esperando aí dessa temporada do Vasco, a temporada 2025, meu parceirinho. É essa a parada. Eu queria que você deixasse sua opinião aqui sobre o placar do jogo de hoje entre Vasco e Madureira em Manaus, 9h30 da noite. Transmissão aí da Vasco TV. É maluco, hoje, meu amigo, é todo mundo ligado na ou Vasco TV, ou Band, ou no Premiere. Deixa seu palpite de placar aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral pro Bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!